preparar um roteiro para falar em público. Na semana passada, no Me Ajuda, Sérgio, temos esse quadro, né? Me Ajuda, Sérgio. O pessoal perguntou sobre como superar o medo para falar em público. A gente deu as dicas, né, para você falar em público. Mas aí vieram várias mensagens perguntando: e Sérgio, e como é que eu monto um roteiro? Como é que eu faço um roteiro para falar em público? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, ok? Mas antes, dá o like, dá o joinha aí, clica no joinha, se inscreve no canal, botãozão vermelho, inscrever-se e clica na campainha, no sininho, para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Todo dia a gente coloca um vídeo novo, cada dia da semana é sobre um determinado tema específico. Segunda-feira é o nosso quadro Me Ajuda, Sérgio, tá? Então, dito isso, roteiro. A primeira coisa que você precisa saber na hora de apresentar-se em público ou de fazer um discurso é, aqui coloquei aqui, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? É a primeira coisa a saber, a primeira pergunta que você vai fazer. Sérgio, você pode fazer uma palestra, um estudo conosco, uma apresentação? A primeira coisa que eu pergunto é, quanto tempo eu tenho? Porque eles podem me falar, olha, você tem 15 minutos, você tem meia hora, você tem 1 hora, você tem 2 horas. Ou em alguns casos, olha, é um seminário para você falar o dia inteiro. Você falar de manhã, ter um intervalo para almoço e você falar a tarde toda. Já pensou se eu me preparo para 15 minutos e é um seminário para eu falar o dia todo? Ou já pensou se eu me preparo para falar 2 horas e quando eu chegar, não, era para falar 10 minutinhos só? Então, quanto tempo eu tenho? Segunda pergunta, aqui o tema, qual é o tema? E quais são os tópicos que você vai falar naquele tema? Geralmente a pessoa vai te falar sobre o tema. Qual é o tema? Aqui estamos colocando como fazer um roteiro, como preparar um roteiro, não é isso? Então esse é o tema. E eu estou dividindo em tópicos aqui, que estão até escritos, né? Então eu vou separar os tópicos dentro daquele tema principal, certo? Você quer falar de comida? Você pode falar sobre plantação, você pode falar sobre alimentos salgados, alimentos doces, você pode falar sobre alimentos industrializados. Você está falando de alimentação. Você vai definir os tópicos que você vai colocar. Você pode dar receita de bolo, receita de comida. Você vai definir os tópicos sobre aquele tema que foi proposto a você. Bom, e aí na hora que eu faço esse tema e eu começo a escrever o meu roteiro, eu gosto de utilizar cores diferentes, tá? Onde? Número 3 aqui. O que é, tá em vermelho ali, o que é obrigatório dizer. Então, eu vou falar, eu vou fazer comentários, enfim, e eu coloco em vermelho o que é que tem que ser dito. Porque muitas vezes, se você tem um roteiro enorme, imenso ali, e você começa a ficar fazendo leitura daquele roteiro, já não é mais apresentação, né? É leitura de texto. Então é muito importante você saber falar com as suas palavras. Você pontuar, vamos falar sobre tal situação. E aí você vai falando com as suas palavras, com as suas próprias palavras. Não necessariamente, né? Tô lendo aqui, tô lendo. Não, fica um negócio estranho. Mas tem coisas que têm que ser ditas. Às vezes a passagem de algum livro, às vezes um capítulo de algum livro, alguma coisa, uma frase de alguém. Então isso é obrigatório. Eu coloco em vermelho. Depois eu coloco aqui o 4, o que é ilustrativo. O que é ilustrativo? O que vem a ser conteúdo ilustrativo? Eu vou falar sobre uma situação, tá? Aquele tema obrigatório, mas eu conto o que é ilustrativo. É uma historinha que eu vou contar, é uma experiência de vida. O público gosta muito quando você conta alguma história que você viveu ou alguma coisa que você ouviu falar, né? Isso
prende, desperta a atenção. Entende? Então você consegue fazer isso aí direitinho. Você desperta a atenção quando você conta alguma experiência, algum fato, alguma curiosidade. Eu mesmo, dando palestras, às vezes o tema era muito pesado e eu sentia, né, que era um clima pesado, que era uma coisa assim. Às vezes eu fazia uma brincadeira, fazia uma piada, falava alguma coisa interessante, lógico, sempre que tivesse tendo a ver com aquele assunto, né? Eu não vou também fugir do tema, mas eu usava muito disso e uso até hoje para descontrair. Aliás, foi o que eu acabei de fazer agora. Ó, falei algo ilustrativo, contei para você uma experiência minha quando eu dou minhas palestras. Então isso, ó, desperta o interesse, tá certo? Bom, eu gosto de criar o quinto aqui, que é o que é bônus. O que vem a ser bônus? Bônus é quando eu vou fazer uma apresentação e por algum motivo eu estava preparado para falar em 1 hora e acabei tudo em 40 minutos, acabei tudo em 45 minutos. Então eu sempre coloco, e aí eu vou ficar... Tem alguns lugares que você acabar mais cedo, acabou, tchau e um abraço. Mas tem outros lugares que eles estão esperando de você aquele tempo mesmo. Então eu coloco bônus. Bônus são o quê? São determinadas historinhas, são determinados exemplos. Às vezes é um espaço que eu abro para o público fazer perguntas. Aí eu já diria para uma pessoa que está mais experiente. A pessoa que não tem muita experiência, talvez seja melhor não abrir, ok? Eu, por já estar muito acostumado, eu abro para o público fazer perguntas. Mas e se não tiver nenhuma pergunta? Eu até faço muito uma brincadeira, eu falo assim, é sinal de que todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Aí nessa hora o público começa a rir, é muito normal isso. E aí eu vou então trabalhando o meu bônus. Aquele materialzinho, ó, só relembrando aqui, só repassando isso, ó, tem uma história assim que ajuda a gente a lembrar disso ou daquilo. Então, um material de bônus. E aí, a gente vem aqui para a última parte, ó. Conclusão e mensagem. É muito legal você finalizar aquele assunto, resumir tudo aquilo que você falou em 2 ou 3 minutos. Ó, falamos sobre isso, entendemos aquilo e tal, ok? Então você deu um resumo geral daquilo que você falou e uma mensagem. Eu, em particular, gosto muito de uma mensagem. Várias vezes eu finalizo aqui os meus vídeos falando, se você quer resultados diferentes, você precisa aprender, criar o hábito de ter atitudes diferentes. Ou resultados diferentes só surgem com atitudes diferentes. É uma mensagem que eu falo ali, algo que vai marcar, né? Pô, esse cara falou isso. É verdade, né? Resultados diferentes e eu quero ficar fazendo as mesmas coisas de sempre, então eu preciso trabalhar determinadas mudanças, me abrir para mudanças, ok? Então, esse é o roteiro básico que eu utilizo. Você pode fazer, criar apresentações em PowerPoint e tudo mais. Agora, o cuidado, a recomendação que eu te dou é o cuidado para, na apresentação em PowerPoint, não virar leitura. Porque o PowerPoint está lá na tela, lá na frente. Você fica de costas para o público lendo aquilo que está no PowerPoint. E tem gente, eu já vi muita gente boa, que sequer se virava de frente para falar com o público. Ele ficava igual um papagaio lendo aquilo que estava no PowerPoint. Então o PowerPoint ele deve servir para... PowerPoint são os slides que você coloca na tela, ok? Para te ajudar a lembrar tópicos para você fazer a tua apresentação. Então, pode usar o PowerPoint sim, mas lembre-se que tem um público que está querendo ouvir você e não ficar olhando ali os slides que estão lá na frente. Tá ok? Essa é a dica que eu dou, que eu trago para você no Me Ajuda Sérgio. Você pode colocar aí nos comentários também temas que você gostaria que eu conversasse contigo. Tá? Então, seja aqui no YouTube, você pode também entrar no meu Instagram, Sérgio W. Soares, e me chamar lá no direct. Sérgio,
fala sobre o tema tal, fala sobre isso ou fala sobre aquilo, que a gente vai gravar toda segunda-feira. É esse quadro aqui, Me Ajuda Sérgio, com as dificuldades que as pessoas enviam aqui pra gente. Tá legal? E lembre-se, ó, resultados diferentes. A gente precisa criar o hábito de ter ações diferentes. Só assim a gente vai conseguir resultados diferentes, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Dá o like, dá o joinha, comenta aí se você faz diferente ou igual nas suas apresentações. E amanhã tem mais vídeo pra você. Tchau, tchau!